estar aprendendo junto com vocês, porque é algo muito especial poder se debruçar, ler com um certo carinho a lição, e especial também é poder compartilhar. E como já foi, inclusive, pedido a Deus, que Deus ele nos dê esclarecimento, por isso que realmente possa Deus falar com os nossos corações. Nós, quando pensamos aqui nessa palavrinha, dependência, dependência é algo que alguma coisa te linka ou te faz estar grudado, você depende. E é interessante que essa dependência que a fé tem, então a fé depende. Então, existe uma certa ligação com algo que faz essa fé se aflorar. E é interessante lá em Isaías 1:19, existe uma palavrinha também que é uma dependência, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isso é uma dependência. Nós queremos o final, nós queremos comer o melhor desta terra, mas existe uma dependência. E a dependência está exatamente nessa palavrinha, se. Se você quiser, você quer? Ah, é claro que eu quero comer o melhor dessa terra. Só que tem um detalhe, você precisa me ouvir. E no início da oração foi exatamente, Senhor, permita que eu escute, porque muitas vezes eu quero, mas o te ouvir o Senhor e muitas vezes mudar algumas coisas, aí realmente se torna a dependência difícil. Então, observe que nós temos algo que nós precisamos fazer para que essa fé ela possa realmente ter o poder dela agindo sobre a nossa vida. E aqui, vocês sabem que nós dependemos de uma lição anterior. É interessante que isso é uma dependência. Todos os estudos que nós estamos fazendo, existe uma dependência das aulas anteriores. Então, a necessidade da nossa parte de estarmos sempre revendo ou vendo o que foi já comentado. Então, essa foi a lição anterior. Ah, mas como que eu tenho acesso? Basta você ir lá no seu buscador, digitar Quinta Igreja Batista de Araçatuba, clicar aqui no YouTube e automaticamente você vai ter acesso a todo o conteúdo das lições anteriores e dos anos anteriores. Então, nós temos aí uma fartura para ouvir. Se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então, olha só o banquete que muitas vezes está sendo oferecido para nós, mas muitas vezes nós acabamos não querendo, muitas vezes, pagar o preço, que é esse carinho de ouvir a palavra. Então, observe que nós temos, sim, tido muitas oportunidades. Inclusive, esse slide, ele já foi comentado na aula passada. E de uma forma muito especial, ali eu pude aprender. Falei, puxa vida, então, se for contar aqui as tribos, nós temos 13. Ah, mas por que deu 12? Porque Levi, que é a tribo sacerdotal, uma promessa que foi feita lá para Arão, inclusive, ele foi, vamos dizer assim, dado algo muito especial para ele, que era o zelo pelo ensino da palavra de Deus. Então, talvez se nós pensarmos nessas 13 tribos, mas que se tornaram em 12 divisões, e essa tribo que teve um privilégio. Tanto é que Deus fala, olha, vocês vão receber, eu vou ser a herança de vocês. Então, realmente é algo especial, falar, puxa vida, olha, eu vou ter um carinho diferenciado com vocês. Por quê? Porque vocês vão estar levando exatamente o conhecimento para o meu povo. E nós vemos aí, então, apesar de ter sido fatiado aquele território, que inclusive na aula passada nós vimos lá que por sorteio, mas um sorteio que estava na mão de Deus. Não era uma sorte, vamos dizer assim, do homem, mas era uma forma de Deus colocar
da forma mais abençoada possível, cada um no seu espaço. E foi feito, então, através de sorteio, essa distribuição da terra. E é interessante que essa Levi, a tribo ali de Levi, eles recebem 48 cidades. Eles não tinham território, mas tiveram direito a ter cidades. Eles tinham, então, 48 cidades. De uma forma muito curiosa, Deus, é claro, tendo o domínio e até sabendo os porquês, dessas 48, ele designa 6 cidades como cidades de refúgio. Então, nós vemos assim, como que é tremendo, vamos dizer, os planos do Senhor em ele saber com antecedência, não improvisar em nada. Tudo estava e tinha os porquês. E nós vamos daqui a pouquinho dar uma olhada com mais carinho nos porquês dessas 6 cidades de refúgio. E essa é uma pizza real, que nós tiramos agora, uma semana atrás, 56 pedaços. Gente, isso aí é um absurdo. Se uma criança, vamos dizer assim, uma criança aí dos seus 2 anos, quisesse comer um pedaço dessa pizza, ela pode até ter olho para querer comer, ela não tem a barriguinha. E é claro que talvez o pai, com bom senso, ele vai olhar e falar assim, ó, você pode até querer, mas você não tem as condições para dar conta, seria até você estaria passando mal. Eu não posso, mesmo os teus olhos desejosos de estar aí querendo uma fationa, você ainda não tem condições fisiológicas de comer uma fatia tão grande. Então, eu imagino Deus tendo que fatiar ali aquele território, mas ele sabendo o que cada uma das tribos tinha condições realmente de ser abençoado pelo que estava recebendo. Então, Deus não nos dá aquilo que nós queremos. Como uma criança, muitas vezes ela vai pelo olho. A minha mãe sempre falava, o olho é maior que a barriga. É, realmente, o olho acaba sendo maior que a barriga. E Deus, como Deus Pai, ele falou assim, olha, se eu conceder o que os teus olhos desejam, você passa mal. Então, muitas vezes, o meu não é para você não ter problemas aí até de ter um excedente de consumo que vai te fazer mal. Então, realmente, Deus não nos dá aquilo que queremos, mas o que precisamos. Aquele sorteio, então, não foi o acaso, mas foi através realmente da ação de Deus. E muitas vezes na vida, talvez nós tenhamos aí situações em que vem uma chuva muito forte, relâmpagos, e nós pensamos, Senhor, não é isso que eu quero, esse momento de turbulência na minha vida. Mas a plantinha não sabe que aquela água, aquela chuva, na verdade, está regando ali as suas raízes. Então, ela, para crescer, ela precisa talvez de momentos em que o vento vai estar aí mais forte, ou a chuva. Então, realmente, talvez nós venhamos até questionar situações na nossa vida que nós, naquele momento, não compreendemos, mas aquilo nos faz mais fortes, nos traz, talvez, uma visão diferente, e nós podemos realmente falar, Senhor, obrigado, porque hoje eu entendo os porquês. E isso também é uma forma de confiança. Observem só, não foi surpresa para ninguém o sorteio. Lá atrás, Deus já tinha falado para Moisés que seria esse processo. Dê ordem aos israelitas e diga-lhes, quando vocês entrarem, não tinha entrado ainda, quando vocês entrarem na terra de Canaã, a terra que lhe será sorteada como herança, aí define as fronteiras. Então já tinha sido bem claro, muitas vezes, essa orientação, que cabe a mim a divisão. E realmente, nós vemos aí que as fronteiras, como também já foi comentado na aula anterior, é o limite de um país, é a fronteira. E nós, na nossa vida, nós temos que falar assim, puxa vida, quais são as fronteiras que Deus acabou dando para o nosso dia a dia? Então, nós temos limite para tudo? Nós temos. Então, hoje, nós podemos falar assim, que quando lemos na palavra, não mude
de lugar os antigos marcos, que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Numa outra versão, não remova os marcos antigos que puseram seus pais. Muitas vezes, talvez quando na nossa adolescência, ou mesmo quando nós éramos crianças, algumas orientações não nos agradavam. Por exemplo, nossa, eu queria ficar com meus amigos até a noite. Eu queria, se fosse 9, 10, 11 horas, eu queria estar ali brincando com eles. Mas lá em casa, meu pai colocava uma regra: deu 9 horas, todos tinham que estar dentro de casa. E eu voltava ali chateado, porque eu queria continuar ali no esconde-esconde, no pega-pega, eram as brincadeiras que nós tínhamos ali no meu tempo de criança. Mas o limite, a fronteira, que no caso era o horário, aquilo me desagradava. E eu voltava emburrado. E, assim, pela autoridade do meu pai, não falava nada, mas eu obedecia mais questionando aquela autoridade. Passado muitos anos, hoje eu tenho meu filho. E hoje eu volto a ter a mesma preocupação. Falo assim, puxa vida, meu pai, temendo problemas que pudessem ter ali à noite, e hoje muito mais, ele estipulava e colocava marcos. Que nós, pela nossa insistência, vivemos querendo mexer nos marcos. E talvez essa geração é a geração que está mais mexendo e mudando os marcos que Deus deixou muito bem definido para as nossas vidas. Para quê? Para que nós venhamos ter sucesso. Mas, infelizmente, muitas vezes nós mexemos nesses marcos. Nós queremos esticar ou queremos encurtar e queremos mexer em fronteiras. E existe hoje muitas delas, muitos valores que hoje estão se perdendo dentro das famílias e nós vemos aí que consequências tristes que nós estamos e vamos enfrentar. Por isso, talvez, que a Bíblia diz que a nossa situação vai se tornar pior do que Sodoma e Gomorra. Hoje, se você abrir a internet e ver tantos absurdos, tantas, assim, aberrações que acontecem dentro das escolas, dentro das faculdades, por quê? Nós hoje mexemos nos marcos, os valores da família. E hoje, esses valores totalmente, vamos dizer assim, liberais, acabam trazendo tanta coisa perversa, ao ponto que não à toa, quer dizer que nós estaríamos, antes da vinda de Jesus, a situação nessa terra seria pior que Sodoma e Gomorra. E nós caminhamos para lá. Por quê? Porque o homem, ele não quer obedecer às fronteiras. Ele não quer ter limites claros. Como criança, que no meu caso lá com o meu pai, questionando, e no fundo era para o meu bem, mas no meu, vamos dizer assim, na minha imaturidade, não aceitando aquilo. Então, isso é uma triste realidade hoje para nós. Mas observem vocês que o nosso Deus é um Deus organizado. É incrível, quando você vê a criação desse mundo, que Deus ele separa 6 dias para ter todo um capricho, para fazer tudo de bom. E no final ele finaliza com o homem e também observando, assim, nossa, é muito bom. Então é algo que foi feito com organização e carinho. Então a criação do mundo foi algo muito especial. E é interessante que o preparo da salvação também. Nós sabemos que lá no Éden, no momento que o homem ele desorganiza o que Deus fez, mas o carinho de Deus pelaquela criatura foi tão grande que ele falou: não, eu vou preparar alguém que vai pisar nessa serpente. Então isso nos mostra que Deus é organizado. Então aquele sorteio não foi um sorteio, foi uma organização. E isso é bom para que nós possamos entender, Senhor, organiza o quê? A minha vida. E nós vemos na vida ali de Daniel, e isso sempre, eu acho tremendo isso na vida de Daniel, quando esse espírito de excelência, que é um espírito de organização.
Aí diz lá, em Daniel 6,3, então o mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes e sátrapas, porque nele havia o quê? Um espírito de excelência, de fazer da melhor forma, de fazer com o maior capricho. Puxa vida, mas isso é o padrão de Deus, o espírito de excelência, o espírito que foi, a forma como foi criado o mundo, os detalhes do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quantos detalhes. E nós vemos então que esse espírito de excelência que estava no coração de Daniel, também nós devemos falar, Senhor, eu quero esse espírito de excelência. Me ajude, Senhor, a buscar também na sua organização a organização da minha vida. Como? Respeitando os marcos, que ainda continuam valendo. E aí, esse ditado que eu gosto também, um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Muitas vezes, a nossa desorganização, isso na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa mente, na, assim, no nosso dia a dia, ele cria problemas, porque nós não queremos, muitas vezes, a organização. Então, se nós temos um lugar, teríamos que ter um lugar para cada coisa e uma coisa para cada lugar, isso mostra que nós temos que perder tempo para organizar, porque a tendência de tudo é a desorganização, mas não é o padrão de Deus, não foi o padrão de Daniel. Então, se hoje alguém entrasse talvez aí em um quarto, aí fala assim, cadê meu controle? Sabe lá onde foi? Cadê o carregador? Ninguém acha. A chave da casa ou a chave do carro? Não sei se alguém falou, nossa, tem que onde eu deixei? Elástico. E aqui em casa, de vez em quando, a gente nem caneta encontra. Cadê uma caneta? Não tem uma caneta. Onde está a caneta? Aí a gente fala assim, por quê? Então, quer dizer que nós temos que parar espiritualmente também e começar a falar, Senhor, o Senhor organizou um povo, o Senhor fez a distribuição de uma forma tão perfeita. E a minha vida? De repente, eu preciso também ter essa organização. Eu começo a ter que achar um lugar para cada coisa e uma coisa para cada lugar. E até encontrar horários para poder atender aí, quem sabe, uma escola bíblica, ou participação amanhã, por exemplo, do curso, do culto. Então, essa desorganização, essa falta de marcos, até de horários, acabam complicando muito a nossa vida. Por isso que é uma fé dependente de organização, uma fé dependente de marcos, uma fé dependente de realmente ter princípios de excelência. Então, olha só a importância de querer sim ter fé, querer sim comer o melhor dessa terra, mas sabendo que eu tenho que aprender a ouvir, a ter e inclusive a mudar. Então essa fé dependente não posso não negligenciar a adoração. E Deus sabia disso, que a nossa memória ela é muito fraca. Muitas vezes você está lá fazendo alguma coisa na sala, você levanta para ir para a cozinha, chegando no meio do caminho, você já não sabe o que você foi fazer ali na cozinha, o que eu vim pegar aqui mesmo, você tem que voltar talvez lá para o início, para lembrar coisas que são minutos, segundos, e nós já perdemos, vamos dizer assim, até a noção do que estávamos fazendo, e Deus sabia, ou sabe que nós temos essa cabeça de vento. E ele falou, eu preciso organizar a adoração desse povo, não é só jogar eles e distribuir. Por isso que Deus centralizou. Isso é interessante quando você vê aqui onde foi instituído para ser levantado ali o santuário, foi exatamente o centro de toda essa distribuição dessas terras. E ele falou, olha, vocês vão ter um local em que vocês vão se reunir para o quê? Para adoração. E essas 48 cidades que nós comentamos anteriormente, elas estariam também espalhando esse povo, que no caso seriam os levitas, para que esse povo continuasse sempre trazendo à memória aquilo que daria esperança. Então, observem que Deus teve um capricho, não só de distribuir, no caso, essas 12 tribos de Israel,
mas também não deixou que eles ficassem sem orientação. Então, isso era uma oportunidade de eles terem uma escola bíblica, e não deixava de ser ali com os 48 cidades que foram distribuídas ali para os levitas, e uma das missões desse levita era sempre trazer à memória aquilo que continuaria dando esperança para esse povo, orientação. Por quê? Porque essa distribuição, ela envolveu, além dessas 48 cidades, 6 de refúgio. E é interessante que essas cidades, que alguém que tivesse algum problema delicado, e, por exemplo, algum incidente que gerasse a morte de alguém, mas essa pessoa que, por uma infeliz situação, ela gerou a morte, mas era inocente em relação àquilo, quem é que vai acreditar nessa história? Ah, como a pessoa morreu e só estavam vocês dois, e alguma coisa estranha aconteceu, e aí falou assim, mas eu sou inocente. Ele sabia, a pessoa sabia que ele era inocente em relação à morte, talvez acidental da outra pessoa. O que ele fazia? Ele tinha a oportunidade de se refugiar numa dessas 6 cidades, porque o homem, ele é muito cheio de, vamos dizer assim, de achômetro. Então, era dada a oportunidade para essa pessoa procurar uma dessas cidades refúgio, que ele pediria, vamos dizer assim, condições para se defender. E é interessante que não só servia para os israelitas, mas para outros povos que estavam também ali, talvez até saíram junto com os israelitas, outros escravos que saíram ali do Egito, e povos ali que não pertenciam, não eram judeus, também tinham esse direito. Olha só, Deus, ele não é ele nunca fechou a bênção dele. Então, dessas cidades refúgio, já era um leque aberto para outras pessoas também que tivessem a necessidade dessa situação, de constituir ali o direito de defesa. E olha só os detalhes, por isso que nós temos um Deus detalhista, caprichoso, ao ponto de ter várias escolas bíblicas, no caso aí 48 cidades distribuídas para continuar dando ensino para esse povo, e ao mesmo tempo também trazendo condições para maus entendidos. É interessante que no final do livro de Josué, uma das tribos lá, eles constroem um altar, e o pessoal, não, esse pessoal já mal entrou na terra, já fizeram um altar para um outro Deus. E eles, com as melhores das intenções, eles foram mal compreendidos. Então, muitas vezes na nossa vida acontece isso, nas melhores das intenções, existem maus entendidos. Talvez de palavras que você disse, de ações que você teve, procedimentos, e ainda bem que Deus, sabendo que nós, homens, somos, vamos dizer assim, muito precipitados, talvez, nos nossos julgamentos, que bom que Deus, ele deu condições de defesa, não só para os israelitas, mas para outros não judeus que também pudessem ali ter condições de provar a sua inocência. Interessante que é refúgio, não era cidade de fuga, porque a pessoa que está em fuga, ela praticamente já confessou que ela realmente teve assim culpa naquilo, mas o refúgio, você não quer sair daquela região, você quer falar, não, eu quero provar a minha inocência. Então, era até bonito uma pessoa que procurasse uma dessas cidades, era realmente, ela sabia que ela queria provar a inocência. Era diferente de uma pessoa que estava fugindo, porque se ele sabia que realmente não tinha como provar, ele queria sair da região. E é interessante que Deus, o Deus dos detalhes, olha só, essas 6 cidades, em condições das pessoas, em qualquer região que ela estivesse, ela teria condições ali de procurar uma dessas 6 cidades em que ela pudesse aí provar a sua inocência. Eu estou passando isso para mostrar que beleza, como esse Deus é organizado. Então, as cidades em vermelhinho são as de refúgio, e todas essas outras pontinhos, pretinhos, eles são as 40, vamos chamar as 48 escolas bíblicas que tinham aqui espalhada por todo o reino. Para quê?
para manter o ensino. Mas para que manter esse ensino? Porque Deus sabia, ele sabia, vocês, olha, vocês vão entrar numa terra que, se vocês não ficarem espertos, vocês caem. E olha só o que diz lá, Deuteronômio 18, 9 a 14. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não aprendam a fazer as coisas detestáveis que essas nações praticam. São coisas feias. Não, são detestáveis. Detestáveis. E se vocês forem procurar o que era o detestável, por exemplo, era sacrificar crianças aos deuses. Então, para Deus, era detestável você pegar uma vida inocente e queimar, porque era a forma que era sacrificada essas crianças. Então, Deus falou assim, eu não quero que vocês aprendam essas coisas, mas se você quiser me ouvir, comerás o melhor dessa terra. Então, observe, eu vou dizer o que vocês têm que fazer, mas não aprendam a fazer essas coisas detestáveis que essas nações praticam. Não permitam que se ache no meio de vocês quem queime em sacrifício seus filhos. Deus já tinha alertado o povo, esse povo, eles sacrificam os seus filhos, queimam os seus filhos ou as suas filhas. Eles praticam adivinhação. Quem aqui, talvez um de nós aqui, será? Eu preciso que o fulano leia a carta, eu preciso que leia a mão, leia isso, leia... Hoje nós temos, quem pratica adivinhação, que eu vou criar uma amarração. Então, quem se dedique à magia, vem aqui que eu vou amarrar o amor. Quem faça presságios, ou quem pratique feitiçaria, vou lá em tal lugar fazer alguma coisa para pegar um sapo lá, fazer alguma coisa na boca do sapo, feitiçaria. Tampouco quem faça encantamentos, ou para alguma coisa boa, ou para alguma coisa ruim, quem seja médium, que faça o quê? Consulte os espíritos, ou consulte os mortos. Isso, para Deus, é detestável. A Bíblia está muito clara aqui. Olha lá, que seja médio, que consulte os espíritos e consulte os mortos. O Senhor detesta quem pratica essas coisas. Essa é uma palavra muito pesada. E hoje nós vemos que, infelizmente, nós estamos envolvidos com o povo que faz isso. Se nós formos pensar, nós temos no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro, no meio dos nossos parentes, pessoas que fazem o detestável. Talvez ignoram, mas a Bíblia diz que as pessoas que fazem tais coisas são detestáveis. E para nós não aprendermos com elas, vai ali, que ali amarra o amor, vai ali que tem adivinhação, vai ali porque tem algo que vai ser jogado aí em você vai, não sei se algumas práticas. Então, observe que todos esses alertas, Deus está dizendo, se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Mas se você aprender a fazer essas coisas detestáveis que essas pessoas fazem, isso não vai trazer bênção para a tua vida. Então, cuidado com o tipo de procedimento aí dos sacrifícios, das adivinhações, das magias, dos presságios, das feitiçarias, dos encantamentos, das consultas a espíritos, e que consulte os mortos. O Senhor detesta quem pratica essas coisas. E por causa dessas práticas detestáveis, que o Senhor, o seu Deus, expulsará aquelas nações. Por isso que foi necessário expulsar essas nações, para que não viesse contaminar. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. O pessoal, talvez, quando você subestima seu inimigo, né? Cuidado, vocês vão ser inculpáveis, permaneçam inculpáveis diante do Senhor, seu Deus. As nações que vocês vão expulsar, dão ouvidos aos que praticam magia. Eles acreditam nesses adivinhadores. Quanto a vocês, porém, o Senhor, o seu Deus, não permite tais práticas. Então está extremamente claro que Deus não permite tais práticas. Por isso que realmente Deus nos livrou disso, dessas crendices. E eu já me vi, muitas vezes, próximo disso, antes, no meu tempo de ignorância.
Mas hoje eu não tenho mais desculpa. Hoje eu tenho que entender até que isso tem que ficar o mais longe possível da minha vida. E isso não pode, de maneira alguma, ter nada próximo. Por quê? Porque isso é detestável. Recentemente eu fui assistir esse filme com o meu filho, aí, assim, não que eu estou fazendo propaganda, mas é interessante que eles eram os eternos. Eu falei, puxa, eternos? Agora eu pergunto para vocês: nós somos eternos? A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem conforme a semelhança de Deus. E um dos atributos de Deus é a eternidade. Então, se o homem ele sonha com a eternidade, ele sonha com algo que Deus já deu. Deus já nos deu a eternidade. Isso foi concedido. Agora, a escolha para onde, o que estaremos fazendo na eternidade é nossa escolha. Estar ao lado de Deus ou não. É interessante, a eternidade nós temos. Nós só temos que definir e decidir para onde nós desejamos estar. Por isso que foi dado para nós. Novamente, se quiseres, se me ouvires, comereis o melhor dessa terra e dá, inclusive, Deus já até, vamos dizer assim, garante a próxima. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e tua casa. Então, quer dizer que a salvação, ela já foi oferecida. Então, é uma escolha também. Olha só, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou homem e mulher. Então, esse homem aqui não é homem do sexo masculino, é o homem e a mulher, os dois. Não existe ninguém acima, ninguém abaixo. Então, até talvez Deus, já sabendo que hoje tantos questionamentos seriam feitos, ele já falou assim, ó, está tudo na mesma régua, tudo igualado. Eu dei, da mesma forma que a eternidade é uma escolha para o homem, também é uma escolha para a mulher. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Como seria? Eternos. Então, se hoje nós temos os filmes lá, eternos, nós somos eternos. Nós somos intelectuais. Você hoje está raciocinando aqui em relação ao que eu estou dizendo. Você está ponderando, puxa, isso tem coerência, ou de repente está exagerado. Você tem condições de decidir, como Deus. Você decidiu estar hoje aqui na nossa escola bíblica. Então, interessante que isso te faz diferente de todos os outros animais, por ser eterno, por intelecto. E ainda mais, nós somos relacionais. Por isso que nós aqui estamos num grupo, que nos faz bem estar em grupo. Isso é algo especial. Tanto é que, lá no versículo 26, diz assim, disse Deus, façamos. É interessante que esse plural, façamos, que até Deus é relacional. Ele se relaciona com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não à toa, então, Deus, ele tem na própria trindade essa característica do relacionamento. Por isso que o plural, façamos o homem. Quem? Façamos o Deus Espírito Santo, o Deus Jesus e Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Façamos o homem. Então, esse relacional já está até ali dentro da trindade. E temos consciência. Consciência do certo, consciência do errado. Então, isso muitas vezes também nos faz diferente. E é engraçado que nós nos rebelamos. O homem se rebelou contra Deus. O homem questionou, inclusive, quando foi oferecido pelo inimigo a ser igual a Deus, sereis deuses, né? Quando vocês conhecerem o bem e o mal, eu quero subir aí na minha, vamos dizer assim, na minha categoria. Então, o homem, ele, vamos dizer assim, é enganado pelo inimigo e ele acaba, vamos dizer assim, passando ali, caindo naquela lábia e pecando contra Deus, se rebelando contra Deus. E o homem talvez está próximo de sentir esse gostinho. Hoje nós criamos aí a inteligência artificial, essa inteligência de máquina. Alguns questionam se vai ter rebelião, se ela vai, vamos dizer assim, se rebelar contra os humanos. Hoje já tem questionamento, porque ela tem um poder de decisão. É interessante isso. Esse pensar, ponderar, essa consciência. Hoje, o ser humano
por criar esse tipo de inteligência, ele já começa a questionar se essa inteligência se vai se rebelar. Hoje, nós talvez estamos tendo a mesma situação de Deus, a criatura se voltando contra o Criador. Então, hoje já existe esse tipo de, vamos dizer assim, questionamentos. Olha só que coisa mais interessante. Mas o que eu quero chegar e começar a ponderar com vocês é o seguinte: o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então, nós vemos assim que se Deus, ele quer mostrar para nós, através da palavra dele, como que deve ser o nosso procedimento, para que nós não venhamos a fazer o que é abominável, o que é algo extremamente, para Deus, algo que é extremamente não abençoador, inclusive para a nossa vida. Ele quer mostrar o padrão. E já que esse Deus, numa dimensão totalmente fora da nossa, ele que tinha que mostrar para nós um padrão de excelência, ele precisou, exatamente, na salvação, mostrar o que seria o padrão para nós. Por isso, como seria esse espelho de Deus para a minha vida? Esse espelho de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, se Deus, a expressão, se o Filho, que é Jesus Cristo, é a expressão perfeita da imagem de Deus, que bom que esse Deus, quando ele nos coloca nesse mundo, ele não só colocou nesse mundo, assim, não nos deixou desamparados, mas ele continua com a mesma preocupação que ele teve com as 12 tribos, de deixar pessoas que ficariam incumbidas de sempre trazer à memória aquilo que precisava ser feito para o quê? Para manter a bênção sobre as nossas vidas. Então, hoje, nós temos alguém que é o Filho de Deus, que já esteve e deixou o exemplo para nós. Então, se aqueles israelitas tinham orientação através dos levitas, com todas aquelas cidades espalhadas, porque era uma preocupação de Deus que aquele povo precisava continuar recebendo orientação. Salomão, ele diz uma coisa tremenda, ele falou assim, ó, se eu deixar de aprender, até o que eu sei eu esqueço. E tem esse versículo que sempre também me chamou muito a atenção. Olha só, Salomão dizendo, ó, se eu deixar de aprender, até o que eu sei eu esqueço. E Deus, sabendo que a nossa cabeça é tão fraca para reter informações, ele precisou sim deixar, inclusive o Espírito Santo, para que continuasse o trabalho da conscientização do nosso coração da necessidade de ouvir e mudar. E nós, graças ao bom Deus, nós temos a exata perfeição, que é o Senhor Jesus Cristo, que é esse espelho de Deus, que, no fundo, acaba sendo o nosso espelho. Então, hoje, sim, nós temos um padrão. E isso, para nós, é algo especial, que talvez a nossa compreensão que os israelitas, naquele momento, não sabiam nem por que estava se formando ali, por exemplo, a tribo de Judá, mas o leão sairia da tribo de Judá, o leão de Judá. E a promessa que ele reinaria para sempre, hoje se cumpre. Então, o Deus, aí vem essa palavra dizendo assim, ó, o Deus desse século, o inimigo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam o resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, hoje, o Senhor Jesus Cristo, ele recebe, assim, hoje, ele continua sendo cuspido, que nós temos imagens. Hoje a palavra é desprezada, hoje a palavra é queimada, hoje nós continuamos, assim, tendo um deboche do que é a glória de Deus através de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. Mas por quê? Porque o Deus desse século,
ele se esforça para isso. Então, por isso que nós temos que continuar estudando na escola bíblica, participando, vamos dizer assim, dos cultos, para o quê? Senhor, me ajude a não perder o entendimento, me ajude a me aproximar do Senhor. Por quê? Porque conhecendo a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se hoje eu sou preso a crendices, se hoje eu sou preso a má posturas ou tenho, vamos dizer assim, algumas deficiências que entristecem a Deus, é o conhecer da palavra que me liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. E cuidado, porque o Deus desse século, ele está trabalhando exatamente, totalmente contrário. Por isso que já é dito que esse mundo jaz no maligno. Nós vemos situações que nós vemos no nosso país, que nos entristecem em termos de posturas, de visão, de pessoas que têm o poder, mas são totalmente contrárias vamos dizer assim, ao que seria o, os marcos que foram deixados por Deus. Se nós formos ver, são totalmente contrários. Mas Deus, na sua soberania, ele até talvez permita isso. Curiosamente, lembrem-se vocês que quando José ele teve que ali levar a Maria para que estaria ali próxima do parto, ele tem que se deslocar, chega lá, não tem onde ficar, e talvez José pensasse, puxa, se é o filho de Deus, por que tudo é tão complicado? Porque eu não consigo nem uma hospedaria se é o filho de Deus. Por que o meu filho, o filho de Deus vai nascer numa manjedoura? Porque mal nasceu, eu tenho que sair correndo, fugindo para o Egito. Por que Deus não manda alguma coisa sobrenatural e elimina todos os inimigos? Mas é interessante que nem os inimigos do Filho de Deus foram fulminados, que muitas vezes acaba sendo até, muitas vezes, o caminho mais curto para as nossas soluções. E Deus, ele, na soberania dele, ele soube orientar José para que José saísse daquela cidade e fugisse para o Egito, e lá ele permaneceu alguns anos para que ele pudesse, depois da morte de todos os perseguidores, pudesse a criança voltar. Mas não foi através, talvez, do nosso meio, que nós, muitas vezes, desejaríamos que acontecesse. Eu só chamando essa atenção para mostrar que Deus, ele é soberano. E ele foi soberano até com o filho dele. Então, observem que, apesar de tantas situações que nós vemos totalmente absurdas, mas que Deus continua tendo controle. Então, Deus tem o controle, apesar de tantas situações tão estranhas que nós vemos, e, infelizmente, muitas vezes dentro do nosso próprio país. Mas a nossa parte nós temos que continuar fazendo. Nós temos que continuar sendo espelho, o espelho que Deus nos deixou, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós não fomos desamparados. Hoje nós temos o Consolador. Nós temos o Consolador, que é exatamente o Espírito Santo de Deus, que continua a completar o trabalho que Jesus deixou. Então, Deus Pai providenciando a salvação, Deus Filho fazendo com que a salvação pudesse chegar nas nossas mãos. E Deus Espírito Santo para continuar o caminhar com a gente, ao ponto de Jesus falar, estarei com vocês todos os dias. E que bênção nós sabemos, que apesar dos desafios, apesar das situações tão estranhas, mas saber, Senhor, obrigado, porque eu posso confiar que o Senhor continua no controle. Então, a imagem desse Deus invisível mostrado para nós através do Senhor Jesus Cristo. E essa fé, ela continua dependente. Dependente do quê? De confiar na palavra de Deus. Ah, mas eu acho tantas coisas absurdas. José também deve ter achado. Ele ter que fazer o filho dele nascer ali no meio dos animais numa manjedoura.
de ter que sair correndo. Aí Deus não tinha poder para... Tinha, mas não é da nossa forma. Então, confiar na palavra, muitas vezes, compreender os porquês. E é interessante que das cidades refúgio, nós vemos então o versículo dizendo aí que essas cidades elas eram para esses maus entendimentos, que infelizmente muitas vezes nós temos situações dessa dentro da nossa família, digo dentro da minha família ali dos meus irmãos, onde tem homem tem confusão. Então Deus também sabendo que essas 6 cidades acabariam sendo necessárias. Por quê? Porque nós somos falhos, nós nos precipitamos, nós, muitas vezes, como se diz, enfiamos as mãos pelos pés. E Deus, sabendo isso, Ele nos deu, muitas vezes, refúgio. E hoje, nós podemos pensar, quem ou que tipo de coisa que tem sido meu refúgio nos tempos de tribulação? Onde você tem buscado refúgio? Então, a gente fala assim, Senhor, me ajude a realmente saber que o refúgio são os teus braços. Muitas vezes, nós procuramos aí refúgios em tantas outras coisas. Ah, mas eu fiz um bom seguro, eu estou bem. Ah, eu fiz eu tenho um plano de saúde muito bom. Então, em nada ponho a minha fé a não ser na graça do Senhor. Eu não estou dizendo para não ter, eu estou dizendo que esse não deveria ser o seu refúgio. A mesma coisa quando Deus diz, olha, se Deus não abençoar a cidade, em vão vigia o sentinela. Mas ele não falou tire o sentinela. Ele está dizendo que é em vão aquilo que a pessoa está fazendo. Mas em nenhum momento foi mandado tirar o sentinela. Então, na nossa vida, nós temos que ter cuidados. Então, é claro, sempre que se for possível você se calçar com algumas coisas, isso é bom, mas sabendo que o nosso refúgio, ele realmente está na mão de Deus. Então, esse é um cuidado que nós temos que sempre ter e sempre relembrar. O segundo, adoração a Deus em reconhecimento à sua obra e cuidado. Tem ocupado o devido lugar na minha vida? Então, eu tenho realmente me dedicado a adorar esse Deus, reconhecido os cuidados que ele tem tido sobre a minha vida, ou a minha murmuração tem sido maior? Então, nós, novamente lá no começo, quando mostramos aquela pizza, muitas vezes nós questionamos tantas coisas, queremos tantas coisas, mas a Bíblia diz, se você tem o que comer, o que vestir, esteja feliz. E o contentamento é uma coisa abençoadora na vida. Mas esse reconhecimento desse cuidado de Deus, ele precisa ser forte. Então, muitas vezes, voltamos lá, nós deveríamos entender que o que nós precisamos, Deus tem nos dado. Apesar de talvez nós sonharmos com coisas muito grandes, mas isso não significa que Deus não tem cuidado de nós. Não confundir ambição com necessidade, ou capricho com necessidade. Muitas vezes nós corremos atrás de caprichos, e o que Deus promete para nós é atender nossas necessidades. E aí realmente começa, vamos dizer assim, os nossos descontentamentos, quando nós confundimos caprichos com necessidades. E o que Deus ele promete é se cuidar das nossas necessidades. Então, é outro pensar e agir para o quê? Para que essa nossa fé ela saiba realmente estar bem firmada. E também, por fim, você confia e depende de maneira cabal das promessas do Senhor? Vão se cumprir? Elas vão se cumprir? Então, você confia realmente, fala, Senhor, eu posso até não entender certas situações, mas eu te agradeço
porque eu sei que o Senhor tem cuidado, e eu sei que as suas promessas não voltam vazias, nem a palavra de Deus não volta, elas hão de se cumprir. Então, Deus realmente disse que há de te abençoar, há de me abençoar, há de abençoar tua vida se realmente você se colocar na mão. O próprio Senhor Jesus disse, ó, aqueles que eu recebo, ninguém tira da minha mão. Então, que bênção saber que no momento que esse Senhor Jesus, ele garante não só bênçãos para essa vida, mas para a nossa vida eterna, que é algo que a gente nem sonha, nem olhos viram, nem ouvidos puderam ouvir o que Deus tem preparado para aqueles que confiam nele. Então, por mais que nós possamos colocar nossa imaginação fértil para entender o que significa essa palavra, nós não temos a nossa dimensão, que está limitada a essa condição tridimensional, ela não tem, nós não temos noção de saber o que vem pela frente. Por isso que a Bíblia diz, ó, vocês nem olhos viram, nem ouvidos puderam ouvir o que Deus tem preparado, as promessas dele que ele tem preparado para nós. Então, por isso, nesse pequeno tempo, talvez, que nós temos nessa terra, que nós possamos realmente ficarmos firmes nas promessas, não removermos da nossa vida os marcos e realmente confiarmos a nossa alma nas mãos do Senhor Jesus. Porque ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Então, isso acaba sendo realmente essa fé dependente do que foi passado. Então, que nós, eu e você, nós possamos, sim, pedir misericórdia a Deus. Se temos hoje, de alguma forma, nos precipitado, se temos hoje entristecido, como a Bíblia diz, o Espírito Santo, pelos nossos procedimentos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas obras, pelo nosso agir, pelo nosso descaso, muitas vezes, com as coisas de Deus, Deus continua o mesmo carinho que teve com as tribos, nas distribuições de tudo que foi feito. E ele preocupado, inclusive, em manter aquele povo sempre com a mente alimentada pela palavra, foi providenciado os levitas. E hoje nós continuamos tendo pastores, continuamos tendo lições da escola bíblica. Para o quê? Para ouvir e guardar no coração. Se ouvires que se quiseres e me ouvires, comerás o melhor dessa terra. Então, Deus permita que a mesma promessa que foi feita, hoje continua valendo, porque ele não é homem para mentir. E que todos nós possamos falar, Senhor, me ajude realmente a abraçar as suas promessas, e se alguma coisa na minha vida ela te entristece, porque eu tenho feito acordos nesse mundo, tenho me aproximado do que é detestável, me ajude a me afastar disso. E cada um de nós sabe o que é detestável no meu coração, nos meus pensamentos, nos meus procedimentos, na minha boca, que é detestável, e realmente buscar uma vida que tenha o espelho de Jesus Cristo, porque ele realmente, a semelhança de Deus, nós temos hoje, que é o exemplo de Jesus para as nossas vidas. Muito obrigado. Passo aí a palavra para os irmãos, para que a gente possa completar, aí, através talvez de algum comentário seu, de algum compartilhar que você deseje passar para nós. E aí eu recebo a sua bênção na minha vida com a sua palavra. Muito obrigado.